Creio que foi muito importante o Congresso das Alternativas ter organizado este debate em torno do Orçamento de Estado, que vai ser aprovado amanhã, dia 1 de novembro, na generalidade, na Assembleia da República, porque conseguiu juntar dois aspectos no debate. Em primeiro lugar, uma análise rigorosa, aprofundada de um orçamento que parece estar eivado de considerações absolutamente desligadas da realidade sobre o que possa ser o cenário macroeconómico do país nos próximos tempos, quando de facto aquilo que faz é repetir uma receita agravada de austeridade, em vez de apostar em tudo aquilo que permitiria que houvesse uma recuperação da procura interna e, portanto, se travasse esta espiral recessiva e de empobrecimento que o país está a ter. E, por outro lado, porque o debate teve também uma dimensão de análise das alternativas que podem ser tomadas, não seguramente no quadro deste orçamento, porque ele vai ser aprovado pela maioria no essencial como está, mas que podem ser alternativas de futuro que têm de ser construídas já. O debate centrou-se muito no âmbito das alternativas na questão da reestruturação da dívida, que é urgente como forma de sustentar qualquer política alternativa que possa existir no país, e centrou-se também nas ramificações todas que a questão da dívida traz. Penso que foi um debate muito interessante, que terá contribuído para não apenas esclarecer as pessoas, o que é obviamente fundamental, mas também para que as pessoas se sintam mais munidas de instrumentos que depois podem utilizar na ação política como cidadãos. A questão que se põe, aquilo em que todos estavam a pensar, é a questão das alternativas a este tipo de orçamentos, sucessão de orçamentos. E aí, aquilo que particularmente apreciei foi a abertura com que as diferentes pessoas abordaram o problema da reestruturação da dívida, da necessidade evidente, absoluta, de uma reestruturação urgente da dívida pública portuguesa e, sobretudo, das implicações que esse processo de reestruturação poderia ter. Existe uma enorme necessidade na sociedade portuguesa de debater o problema da reestruturação da dívida e as suas implicações, e as respostas só podem ser consideradas como uma discussão o mais aberta e partilhada, com visões o mais divergentes sobre esse problema, que nos possibilitem escolhas esclarecidas e escolhas que se vão colocar a breve prazo. Não existe no quadro da memoranda Troika, não existe no quadro de um resgate que venha a seguir, ou de um programa cautelar, como lhe queiram chamar, não existe no quadro do Tratado Orçamental da União Europeia uma solução para Portugal, e as soluções para Portugal têm que ser procuradas a partir de uma forte determinação negocial com as instâncias europeias e com os credores, e fortemente apoiadas por uma opinião pública, por um povo esclarecido e consciente. Aquilo que tivemos aqui a fazer hoje foi adquirir em conjunto consciência das escolhas que vamos ter que fazer. O Orçamento de Estado para 2014 é a repetição da estratégia já implementada no Orçamento de Estado para 2012 e no Orçamento de Estado para 2013, com os resultados que nós conhecemos. Fracassou em toda a linha, mas nomeadamente naquilo que eram os principais objetivos, a contenção das contas públicas. A dívida pública não baixou, o déficit orçamental, por exemplo, em 2013, depois de ter retirado 5 mil milhões de euros à economia portuguesa, manteve-se no final do ano nos mesmos 5,8% com que tínhamos iniciado 2013, e portanto esta é uma estratégia que não funciona. E toda a gente sabe que ela não funciona. Da esquerda à direita, todos sabem que ela não funciona. Mas a verdade é que a direita precisa da austeridade para impor ao país aquela que é a sua agenda de sempre: privatizar, liberalizar, desregulamentar, entregar as funções sociais do Estado ao mercado. Não o conseguiria fazer se não tivesse, primeiro, uma dívida que justificasse a austeridade, e a austeridade como o alibi ideal para implementar essa estratégia. É por isso que o combate a este orçamento, o combate a esta estratégia é central. Mas, paralelamente a este combate, o debate sobre a alternativa, a proposta de alternativa, é também a nossa obrigação, a obrigação de toda a esquerda. Acredito que
o centro do combate deve-se focar na dívida, que é a tal justificação para a imposição da austeridade. A reestruturação da dívida é não só justa, como um direito que Portugal tem que reivindicar para defender o seu Estado Social, para defender as vidas dos portugueses. E é esse que deve ser o centro do combate e o centro que possa unir toda a esquerda portuguesa. Bom, eu antes de mais quero dizer que acho que ficou muito claro hoje neste debate é que este Orçamento do Estado, que é apresentado pelo Governo como um novo milagre económico, ou um novo momento de milagre económico, é uma falsidade. É um orçamento de mais destruição, é um orçamento de cortes, sobretudo sobre salários e pensões, é um orçamento de mais desigualdade, é um orçamento de mais recessão no futuro, e eu penso que isso é um acordo hoje entre economistas, entre pessoas que veem este orçamento para além e para lá da ideologia de quem procura uma desculpa para ir sistematicamente agravando os cortes sobre o Estado Social e agravando os cortes sobre a democracia e o sistema como o conhecemos hoje em dia. Ficou muito claro também, a partir deste debate hoje, que não é possível ter a viragem que precisamos em Portugal, não é possível passar para de facto um ciclo de mais emprego, mais crescimento, um ciclo de respeito pela democracia, pela Constituição, pelos serviços públicos, sem proceder a uma reestruturação da dívida. A dívida é a parcela que consome uma parte muito significativa do nosso orçamento hoje em dia. Só em juros são 8 mil milhões de juros, o equivalente ao Sistema Nacional de Saúde, e irá consumir mais daqui para a frente. E, portanto, para cumprir aquilo que o Governo diz ser possível em termos de pagamentos de dívida nos próximos anos, era necessário não só manter o ajustamento já feito aqui para trás, como fazer um ajustamento 5 vezes maior a esse mesmo ajustamento nos próximos 10 anos. E, portanto, falamos de completa destruição do Estado Social, falamos da completa destruição de qualquer perspectiva que pudesse haver de algum crescimento económico. A única forma de garantir esse crescimento económico, a única forma de proteger o Estado Social, é garantir que os recursos do Estado não estão a ser consumidos pelo pagamento de uma dívida que não é pagável e que ainda por cima é injusta. Não foi feita pelos trabalhadores, foi feita sim pela banca e pela especulação. E, portanto, eu penso que o mais importante a retirar é que todas as convergências à esquerda, entre movimentos sociais, entre partidos, devem ser hoje em torno de uma reestruturação da dívida. É esta medida, é esta reestruturação que nos permitirá abrir caminho para um futuro melhor, certamente mais respeitador, ou que se quer respeitador da soberania nacional, respeitador das ideias que temos de democracia, de serviços públicos e de uma sociedade mais próspera, com mais emprego e mais crescimento económico, respeitando todos os limites ambientais, obviamente, e aquilo que consideramos democraticamente um país melhor. O Orçamento de Estado apresentado pelo Governo é um orçamento contraproducente, é um orçamento desonesto, é um orçamento torto. É contraproducente porque mais austeridade não nos vai resolver os problemas da dívida. É um orçamento que é desonesto porque se baseia em pressupostos que são errados e que nem o próprio Governo acredita. É um orçamento cobarde porque o Governo se prepara para provocar um chumbo do Tribunal Constitucional, de modo a estar em condições mais tarde de dizer que o incesso das suas políticas se deve ao Tribunal Constitucional e não às opções que entretanto tomou. Todos aqueles que não se revêem na estratégia que está a ser seguida, nos seus pressupostos, nas suas consequências para o presente e para o futuro, para o nosso futuro coletivo, não devem desistir e devem ter a capacidade de exigir àqueles que nos representam que criem as condições, que se comprometam com a criação de um rumo diferente.